na palavra do Senhor, no texto que foi lido em Romanos, capítulo 8, o Rodrigo começou lendo o versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo eu cresci ouvindo irmãos que estão passando por uma situação muito difícil, aí alguém chega e diz: ô Eduardo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem, ou seja, alguma coisa boa você vai tirar nisso tudo aí. É como se o fato da pessoa, e a gente falou um pouco disso sobre o domingo, o fato da pessoa estar passando por uma situação difícil, fosse algo que, de alguma forma, ia trazer um proveito, e não é isso que o texto que Paulo está escrevendo aos irmãos de Roma. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem, ou seja, eu creio que você já ouviu essa expressão de alguém falando para alguém que está passando por uma situação muito difícil, que está passando por uma tempestade em sua vida financeira ou conjugal, enfim, fique em paz, que tudo coopera para o bem, tudo coopera para o bem. Mas a gente, será se, aí eu trago uma interrogação, será se tudo realmente coopera para o bem? Será se esse texto está querendo dizer isso mesmo? A gente vai entender que não, a gente vai entender que não, e a gente já volta nesse texto, e nesse texto, tudo coopera para o bem. Então, se eu estou passando por isso, é porque Deus está permitindo, e transfere a responsabilidade do que está vivendo para Deus. Deus sabe de todas as coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus sabe de tudo, transfere toda a responsabilidade para Deus, afinal Ele está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo? Deus está no controle de tudo, e a gente vai entender que muitas das vezes, por essa afirmação, Deus está de fato no controle de tudo, muitas das vezes nós tomamos essa afirmação de que Deus está no controle de tudo, e é bíblica, e nos isentamos de responsabilidades por consequências em nossas vidas que estamos vivendo a partir dos nossos atos, aquilo que nós falamos no último domingo. Você pode ir lá no ADSM PR, né, Ronan? ADSM PR, tudo junto, no YouTube, que está lá a ministração do último domingo. Mas o nosso Deus está no controle de tudo. Salmo 115, versículo 3. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. O nosso Deus, Ele estabeleceu reinos. O Senhor está de fato no controle de tudo. A gente poderia passar aqui pelo menos meia hora recitando textos bíblicos que vão afirmar que Deus de fato está no controle de tudo. No mundo espiritual, no controle do universo. No mundo espiritual você vai ver que até no poder dos espíritos imundos, no mundo espiritual maligno, Deus é que controla. Lembram quando o diabo vem pedir permissão a Deus para tocar na família, nos bens de Jó? Ele pede permissão, e Deus estipula: olha, você vai poder fazer assim, você vai poder tocar ali, mas na vida dele você não vai poder tocar. E Deus é que dá a permissão. A gente já falou em outro tempo sobre isso. No controle sobre o universo, você sabia que se a lua tivesse um pouquinho para lá ou um pouquinho para cá da terra, ou o sol para lá ou para cá, não existiria vida na terra, assim como não existe em outros planetas? Então, Deus, Ele está no controle de tudo. Isso não significa que Ele vai interferir o tempo todo no processo. Deus
Ele está no controle de tudo, mas isso não significa que Ele não te deu o livre-arbítrio, o livre-arbítrio, o poder de você fazer as tuas escolhas e viver as consequências das tuas escolhas. Então, Deus, Ele está no controle de tudo, mas Ele não interfere o tempo todo no processo. Faz-se necessário entender as vontades de Deus, então. Só para que os irmãos entendam que Deus está no controle de tudo, mas que Ele dá o comando da nossa vida a nós, através do livre-arbítrio. Ele está no controle de tudo. É como se fosse, quem é o pastor da igreja aqui? Pastor Deirode Andrade. Pastor Deirode Andrade é o pastor dessa igreja. Ele está no controle dessa igreja. Ele que manda nessa igreja, enquanto organização. Mas Ele interfere. Eu fico comentando aqui que o pastor Deirode pediu para fazer assim. Não, Ele está lá, mas Ele tem o poder, é porque Ele dá essa liberdade para o dirigente aqui, Elienai, juntamente com os obreiros, trabalharem, conduzirem da forma como é para que a gente, dentro do nosso contexto, achar melhor, de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus. Ele está no controle de tudo. Se Ele quiser, pastor Elienai, a partir de agora, você vai pastorear em outro lugar, ou eu quero que o pastor fulano de tal, ou o obreiro tal, venha Ele está no controle de tudo. É a mesma coisa um grande presidente de uma empresa. Ele está no comando geral, mas ele não fica dentro das gerências, das diretorias, dando pitaco. Ele está no controle, mas eles dão a liberdade para os diretores, gerentes, fazerem aquilo que é melhor. É por isso que eles estão lá. Então, Deus, Ele está no controle de tudo, mas em relação a mim e a você, Ele nos deu o livre-arbítrio, o comando da nossa vida, através das suas vontades. E a gente vai entender a partir da Bíblia Sagrada, do texto bíblico, que a vontade de Deus, ela é boa. Olha que lindo, Diego. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para nós, ela é boa. E de que forma que nós podemos entender a vontade de Deus para a nossa vida? Existe a vontade diretiva de Deus, está expressa na Bíblia, e é o caminho para o verdadeiro cristão. Ou seja, você quer ter a vontade você quer que a tua conduta, que a tua vida venha a ser boa, perfeita e agradável? O Senhor revelou através da sua palavra como nós devemos nos posicionar, como nós devemos caminhar nessa terra. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tenta andar no escuro, quando não tiver lua, não tiver estrela, não dá para andar. E a palavra de Deus, o salmista vai dizer que ela é luz e lâmpada para os nossos pés, ou seja, aonde você não sabe como fazer, como caminhar, aonde você vai pisar, como será o amanhã, você não sabe como vai estar daqui 5 anos, procura a direção para a tua vida na palavra de Deus, que Ele vai te conduzir em passos seguros. Amém? Você não sabe o dia de amanhã na tua vida? Busca a orientação de Deus. Ele vai te conduzir em passos seguros. Romanos capítulo 12, versículo 2, falando ainda da vontade diretiva, quando Deus dá a direção, essa é a minha vontade, através da sua palavra. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema nosso, o problema da humanidade, que cada um quer caminhar do seu jeito. Aí o mundo vira do jeito que está hoje, Mas a vontade de Deus, ela é boa, a vontade diretiva de Deus.
ou seja, aquela que a vontade que Ele mostra no seu caminho para mim e para você. Aí tem uma outra vontade dele, a vontade permissiva. Aí entra aquilo que eu acabei de falar. Ele está no controle, mas Ele permite, Ele dá o comando da nossa vida para mim e para você fazer as suas escolhas. E acá, com as consequências. Então a vontade permissiva é o atalho escolhido por aqueles que não esperam ou não querem seguir a vontade diretiva de Deus. Aí o Senhor, Ele não é aquilo que Ele quer para aquela pessoa, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mas o camarada está indo por um caminho que está muito claro, que ele vai se arrebentar lá na frente. E Deus muitas das vezes levanta pessoas para mostrar, ó fulano, ó ciclana, sai desse caminho, vem para Jesus, busca a orientação na palavra de Deus, te apega com Deus, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e a pessoa quer, é ministrado aqui nesse altar, a palavra de Deus, e muitas das vezes, ouve por aqui e sai por aqui, a pessoa, e Deus permite, a vontade permissiva, para que a pessoa venha ver que a vontade do Senhor, ela é boa para a nossa vida, não aquilo que nós achamos que é bom para a nossa vida. E disse, porém, Davi no seu coração, ora, algum dia perecerei. Lá em 1 Samuel, capítulo 27, 1, esse versículo vai falar do dia em que Davi, a gente ministrou, uns 3 domingos atrás sobre isso. Davi, ele cansa de fugir de Saul, cansa daquela vida, ele cansou daquela vida que ele vivia, e ele consulta o seu próprio coração, e a palavra de Deus vai dizer que enganoso é o coração do homem. Ele consulta as suas ideias ali, e ele diz, algum dia perecerei pela mão de Saul, não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus. Ele toma uma decisão baseada no seu intelecto, na sua forma de pensar, e foi uma decisão que o Senhor permitiu, vontade permissiva de Deus, mas era a vontade diretiva de Deus. Ei, irmãos, olha aqui, sempre que você for tomar uma decisão, busque entender isso. Senhor, me ajuda a tomar essa decisão, e que essa minha decisão venha a ser a tua vontade diretiva, o Senhor me dando uma direção. Senhor, não permita que eu venha tomar uma decisão, que eu venha me arrepender depois. Davi, quando ele toma essa decisão, 1 ano e meio depois, praticamente, ele perde toda a família dele, ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha, os recursos que ele tinha, ele perdeu a honra dele, porque os homens quiseram apedrejá-lo, quase que ele perde a vida dele. Por misericórdia de Deus, ele clamou ao Senhor, e o Senhor manifestou graça, favor na vida dele, e restituiu aquilo que ele havia perdido. Então, precisa ficar claro, que Deus está no controle de tudo. Amém? Ele está no controle de tudo, mas nós temos, e por Ele estar no controle de tudo, Ele não interfere nas nossas decisões, às vezes, porque às vezes Ele interfere. Aí entra a vontade decretiva de Deus, quando Ele decide algo, nem que você não queira, como eu já vi acontecer. Jonas queria ir para Nínive, não queria ir para Nínive, mas o Senhor já tinha escrito, Jonas, você vai para Nínive, e Jonas, de um jeito ou de outro, foi para Nínive. É a vontade decretiva ou soberana de Deus. Deus, irmãos, a gente já falou disso aqui, Ele permite que você venha tomar as decisões da tua vida, e que você consequentemente arque com as consequências, mas existem momentos que Ele interfere no teu livre-arbítrio. Ele interfere no teu livre-arbítrio, porque Ele é um ser soberano. Jonas queria ir para um lugar, Deus falou, não, você vai para outro lugar. Vontade decretiva ou vontade soberana de Deus. Daniel capítulo 9, versículo 24, a gente vai ouvir
uma vontade decretiva de Deus ou soberana de Deus, de algo que aconteça o que acontecer, essa profecia vai se cumprir. Ela já começou a se cumprir em parte na nação de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Deus falando com Daniel, com o profeta Daniel, e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, a fim de dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. A volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, está dentro da vontade soberana de Deus. Aconteça o que acontecer, Ele vai voltar. Ele vai voltar, porque é a vontade dEle. Então, muitas das vezes nós estamos perdidos em alguma situação, consequências de atos nossos equivocados, por ser conduzido por uma vontade nossa e não de Deus. O Senhor, Ele tem o poder de mudar tudo isso aí e manifestar: eu quero a minha vontade acontecendo na tua vida agora. E acontece, acabou e pronto. Então, só para que a gente venha entender isso. E tem a vontade oculta ainda. Lá em Deuteronômio capítulo 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós. Então, existem vontades de Deus ainda que estão em oculto aos nossos olhos, que nós não conseguimos compreender a partir das Escrituras. E só nos resta esperar. Amém? Agora, voltando para o texto, para que nós venhamos entender. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, em vermelho ali está dizendo que segundo o propósito de Deus. Quando eu e você está caminhando de acordo com o propósito de Deus, algumas coisas vão acontecer na nossa vida: desertos, provações, ventos fortes. Aí dentro desse contexto, toda essa aflição, angústia que você está passando, você pode ter certeza que vai contribuir para o propósito de Deus na tua vida. Amém? Aí a gente volta um pouquinho no texto de Romanos capítulo 8, versículo 16 ao 18. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, ou seja, a glória de Cristo. Ou seja, todas as características dos sofrimentos, das angústias, da tribulação que Jesus passa quando esteve nessa terra, isso de alguma forma, no nosso cotidiano, na nossa vida, isso é espelhado. Mas não é qualquer luta, não é qualquer situação que a gente passa, é quando nós estamos vivendo segundo o seu propósito. Você pode estar passando por uma situação hoje, ruim, difícil, às vezes pode ser decorrente de uma decisão, de escolha equivocadas. Agora, quando você está debaixo de um propósito, de uma diretiva de Deus, você pode ter certeza que isso vai cooperar para algo maior, ou seja, a manifestação do propósito de Deus na tua vida. Aí o texto continua, a gente vai lá no versículo 26 e 27 de Romanos 8. E da mesma forma também o Espírito nos ajuda, só que o Espírito Santo vai nos ajudar quando nós estamos debaixo de uma tempestade. É o que a gente tem falado bastante, e a própria revista da Escola Dominical, no domingo pela manhã, às 9 horas, tem falado disso, de tempestades, de desertos, que moldam o nosso caráter. A palavra de Deus, em Romanos capítulo 8, 26, vai dizer que o Espírito nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos
o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito de Deus. E ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Porque é ele que está conduzindo no processo. Então, por isso, irmãos, que de repente, é por isso que é interessante a mensagem do último domingo, entender por que eu estou passando pela Pindaíba, por que eu estou passando pelo vale, por que eu estou no deserto, por que a minha vida está difícil, por que estou tão angustiado, porque de repente muitas vezes os crentes são levados, são confundidos, estão passando por uma situação que eles escolheram, é resultado de decisões equivocadas, e estão achando que estão na prova porque o Senhor está permitindo. Não, isso aqui é quando o Senhor conduz, amém? Aí, o versículo 28 que lemos, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, chamados segundo o seu propósito, porque o que dantes conheceu, também os predestinou. Predestinou quem? A igreja, eu e você, para serem conforme a imagem do seu Filho. Ei, irmãos, a gente entende aqui, por que muitas das vezes nós passamos por situações difíceis, nós passamos, como a gente já entendeu, o próprio Jesus nos convida a entrar no barco para passar uma tempestade, e ele vai dormir no barco, ou seja, você está desesperado ali, e parece que Deus está dormindo, não ouve você clamando por ele. Por que isso acontece? Quando Jesus você está obedecendo a Ele, você está caminhando como Ele quer que você caminhe, você está buscando como Ele quer que você busque, e por que a tempestade vem? Não foi isso que aconteceu com Jesus e seus discípulos? Eles estavam na praia e Jesus diz aos discípulos, passamos para o outro lado. Jesus convida os discípulos a entrarem no barco. Quando eles entram no barco, estão no meio do lago, no mar da Galileia, vento forte, tempestade, e o barco está quase indo a pique, está quase afundando, e Jesus, não me pergunte como, porque estava dormindo. Aí a gente já entendeu que isso na nossa vida é no momento de angústia, de dificuldade, e você ora, você faz como a palavra de Deus diz que é para você fazer, os discípulos estavam obedecendo Jesus, estavam passando por uma tempestade. Aí a gente está entendendo em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, que isso é o próprio Espírito de Deus nos conduzindo para que nós venhamos ser segundo ou conformes à imagem do seu Filho. Passamos por essas provações, passamos pelo fogo, para que nós venhamos manifestar Cristo. Ali, ó. Então todas as coisas cooperam para o bem, quando é para manifestar Cristo. Aí eu pergunto, essa luta, essa dificuldade, essa prova que você está passando, preste atenção, no final ela vai manifestar Cristo? Se no final dela não manifestou Cristo, então não vai, é algo que não, esse texto de todas as coisas cooperam, não está cooperando em nada na tua vida, porque você não vai manifestar Cristo. Romanos capítulo 31 e 33, que diremos, pois, estas coisas? O texto continua, é na mesma pegada, é na mesma linha. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu filho, o próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? E o texto vai continuar, Romanos capítulo 8, 34 e 35. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí ele vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? É quase que, se a gente for usar a linguagem que a gente sempre usa do barco aqui, quando Jesus convida para entrar no barco, para a gente, irmão, você imagina, Jesus, ô Eduardo, entra no barco aí, meu filho, vamos lá para o outro lado, vamos passar uma tempestade. Você ia? Você ia, Eduardo? Quem iria? Jesus chega, e aí, ô Diego, vamos meu filho, vamos, entra aí nesse barco. O mar está calmo, Diego, mas daqui a pouco, a hora que você estiver obedecendo a minha palavra, Diego, o vento vai soprar. E o mar da Galileia, a gente já viu que era 15 por 10 de quilômetros. Tem que ter muito para chegar. E tempestade não tinha super atleta que escapasse do naufrágio daquele. Imagina Jesus te convidando para ir entrar no barco, e ele sabendo que ia ter uma tempestade, para te provar. Aí de repente no meio desse barco, aí é a pergunta que o apóstolo Paulo vai fazer agora. Quem nos separará, ou o que pode, parafraseando para o nosso contexto, por essa linguagem de barco, quem nos separará do amor de Cristo, ou o que pode nos tirar desse barco que o Senhor Jesus nos colocou? Para cumprir um propósito que é servir pessoas. Olha como as coisas vão se ligando. O que poderá te tirar do barco que Cristo te convidou para servir a um propósito? Por isso, irmãos, que culto de ensino é interessante, é importante na vida de quem tem um propósito com Deus, de quem tem um chamado por Deus, porque senão, fica só, é um cristão do oba-oba, só de vitória, mas não tem sustância, tá uma chuvinha assim, meu Deus, será que não vai vir uma tempestade? Já está, porque não para ouvir o Espírito Santo sussurrar, as mensagens que no altar são ministradas. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai descrever a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Isso aqui, tudo era uma situação naquele contexto de Paulo. A gente poderia trazer isso para os nossos dias. Tribulação e angústia, a gente pararia ali. Quantas vezes nós não somos atribulados? Quantas vezes nós não estamos extremamente angustiados por não conseguir ver como será o amanhã, como uma questão que muitas das vezes para nós é tão difícil, e a gente não consegue vislumbrar como que essa situação vai se resolver. Aí o apóstolo pergunta, essa angústia toda vai te afastar do propósito? Qual é o propósito que a gente viu no contexto anterior, no versículo anterior? Manifestar Cristo, ou ser semelhante a Cristo. Por amor de ti, como está escrito, somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Olha outro versículo que é tremendo e bonito, santo de ver, na hora do mover, na hora que está tudo desesperado, né, Lincoln? Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Que coisas? Você vê, está vendo, irmão? Como é falado tanta besteira em nome de Deus. Mas em todas estas coisas, que coisas?
Versículo anterior, ó, tribulação, angústia, perseguição, fome. E isso provocado por uma vontade de Deus, diretiva de Deus, para te conduzir a um processo para você manifestar Cristo. Aí diante de tribulação, angústia, perseguição, fome, irmãos, quando a gente entra no barco, Lincoln, Rodrigo, irmã Fernanda, é isso aí, ó. Aí quando nós tomamos conhecimento disso, aí a gente, Senhor, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, é nessa hora, irmão. É quando você não consegue, quando você já está, Senhor, você não me ouve. A gente está indo para o sexto final de semana de um propósito de oração e só piorou a coisa. Nós estamos finalizando daqui a pouco mais de 40 dias de oração e só piorou as coisas. Aí, é quando é aquela hora que você está dentro do barco e você, meu Deus, você abandona mas abandone o remo, aí continua dentro do barco, irmão, porque fora é pior, então, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Agora, entendeu o contexto desse versículo, que é tão falado por aí? Porque estou certo que, e aí ele continua, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma, criatura alguma, poderá nos separar, ou fazer-nos, para que eu venha sair de dentro do barco, não nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada. É isso que o apóstolo Paulo está afirmando. E aí, você quer viver a tua vontade ou a vontade de Deus? A vontade de Deus é o quê? Vamos lá repetir todos juntos bem alto para o pessoal que está ouvindo em casa, assistindo em casa, ouvir. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E buscando essa vontade de Deus, a gente vai entender que nós podemos passar por tudo isso, situações angustiantes, situações que vai ter noite que você não vai tirar o teu sono, mas em Cristo você pode dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Não podemos esquecer quem somos em Cristo e o que é ser discípulo. O Senhor nos convida a um caminho de dependência e confiança nele, de negar a si mesmo. Negar a si mesmo nós já entendemos aqui, e esses dias eu falava com o nosso irmão, negar a si mesmo é você abrir mão de um direito teu em detrimento de outro. É você deixar de executar, deixar de fazer algo que é bom para você, para que um outro, é o que Jesus vai falar para o jovem rico. Mais para frente um pouquinho, já estamos caminhando para o final. O fato de não sabermos como Deus agirá, não podemos transformar em uma condição de incerteza, irmãos. Hoje, pela palavra de Deus, irmãos, olha aqui para mim. Hoje, mediante a palavra de Deus, nós sabemos que nós podemos estar no barco, onde Cristo está no barco, aparentemente dormindo, ou não está ouvindo a tua oração. Você está orando, você está buscando, você está rasgando teu coração e a coisa não está acontecendo. E a palavra que o Senhor tem nos conduzido aqui nessa igreja, nesse altar, que o Espírito Santo de Deus tem falado conosco, que esse sentimento de
incerteza, ele não venha tomar conta do teu coração. Que o Espírito, que você venha num momento de extrema angústia, clamar a Deus: Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. Precisamos substituir essa incerteza pela expectativa. Eu imagino, se os apóstolos que estavam com Jesus naquele barco, e vento para cá, presta atenção, eles tivessem essa informação que hoje nós temos o privilégio de ter. Eles estão lá, vento para cá, os que não eram pescadores, que não tinham experiência com o barco, já tinham largado o leme, já estavam procurando alguma coisa para se apegar na hora que o barco viesse a fundo, porque é assim que acontece. Na hora que o vento, e você não vê algo, aquele que poderia ajudar, que era Jesus, estava dormindo. E agora? Agora imagina que você, o João, o Eduardo, a Camila, imagina você lá nesse barco, junto com os discípulos, e Jesus, que pode ajudar, está dormindo. Ou seja, não está ouvindo, não está vendo o que está acontecendo. Esse é o contexto, esse é o sentimento que os discípulos estavam tendo. Estavam passando por uma situação muito difícil, e quem poderia ajudar não estava vendo e não estava ouvindo, porque aparentemente estava dormindo. Agora você está nesse barco também lá, está vendo o que podia ajudar, calado e surdo. E o Espírito Santo hoje ele nos convida. Os discípulos eles não tinham essa informação, que nesse momento de caos, de extrema angústia, o Espírito Santo ele nos convida a substituir a incerteza pela expectativa. Como, Camila? Jesus está dormindo, a gente já chamou, ele não está vendo e não está ouvindo o que está acontecendo. Como que ele vai resolver isso? Como que a gente vai chegar do outro lado? Porque foi ele que nos convidou para ir para o outro lado. Não podemos esquecer que é ele que nos convida a caminhar com ele. E se ele nos convida a caminhar com ele, você pode ter certeza que você vai chegar do outro lado. Se ele te convidou a caminhar com ele, a entrar no barco com ele, você pode ter certeza que você vai chegar no outro lado. Com essa informação da palavra de Deus que nós temos hoje, você que está lá naquele barco, você está lá, os discípulos já abandonaram, mas você precisa se levantar no barco. Senhor, eu creio, foi o Senhor que nos convidou para ir para o outro lado. E se o Senhor lá atrás nos convidou para ir para o outro lado, nós vamos chegar do outro lado. Nem que eu tenha que me agarrar em algum pedaço de madeira, nós vamos chegar do outro lado. Isso é entendimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés. Precisamos ter esse entendimento, essa robustez de convicção, para não sermos como meninos, como o apóstolo Paulo vai falar, que é levado por qualquer coisa. Então precisamos substituir a incerteza pela expectativa. Como ele nos surpreenderá? Aí Jesus surpreende ou não? Surpreende. Jesus no meio da tempestade levanta e vento, acalma-te, quieto. Porque ele está no controle de tudo. E na hora certa, no momento certo, ele se levanta, estende a mão e tudo volta ao normal. E o propósito de chegar do outro lado é alcançado pelos discípulos. Porque no meio dessa travessia, os discípulos poderiam afirmar, posso todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
aquele vendaval, aquela tempestade, serviu para alicerçar, para fortificar a confiança em Cristo, a dependência em Cristo. Quando pensamos na resposta para o nosso problema, nossa mente limitada e egoísta só vê isso, ou seja, eu tenho certeza que cada um aqui, do Rodrigo, Soraya, Linco, Camila, Adriele, Poliana, todos os irmãos aqui, tem alguma coisa que está o angustiando muito, sim ou não? Tem alguma coisa que você queria que o Senhor resolvesse logo, sim ou não? Mas entenda o processo. Você quer que a tua situação se resolva logo, só que o Senhor está te preparando para que outras tantas situações, outras tantas pessoas venham ser alcançadas e abençoadas pela tua vida. É isso que faz com que venhamos ser mais que vencedores. Lembremos de José. José passa por todo um processo, ministramos esses dias sobre ele. Para a conservação da vida, Deus me enviou para cá. É a resposta que ele dá aos irmãos. Ou seja, José entendeu o propósito. Quando entendemos o propósito, aí faz sentido passar pelas provas, pelas dificuldades, ou seja, tudo de fato vai cooperar para o bem. Tudo de fato vai cooperar para o bem. É fácil? Nananina, não é fácil, mas tudo vai cooperar. Quando entendemos o propósito, e uma palavra para acalentar o teu coração, para a gente se despedir. Eclesiastes 11:5, eu amo esse texto. E esse texto é um texto que eu quero que quando eu termine ele, você expresse uma reação assim de, eu creio, fale alguma coisa. Eu quero ouvir ter a voz da Adriele daqui, a Adriele fala baixo, mas eu quero ouvir a voz da Adriele. Amém? Assim como tu não sabes qual o caminho do vento. Alguém viu para onde o vento vem, de onde ele vai? Ninguém sabe. Mas a gente sabe que o vento se movimenta. A gente não vê. A gente vê os galhos se movimentando, as folhas chacoalhando, a terra se levantando do asfalto, mas você não vê o vento. Mas você sabe que ele está se movimentando. Aí o pregador vai dizer, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Você sabe que conforme a barriga vai crescendo, você sabe que ali tem uma criança que está sendo desenvolvida, está em crescimento, ela está crescendo, ela está se formando. Você não consegue ver a olho nu, mas está um movimento, olha, essa é a palavra. Você não vê a mulher, o feto, o embrião se tornar um feto, e daqui a pouco o feijãozinho já cresce e fica uma azeitona. Você não vê a olho nu, mas você sabe que existe um movimento ali dentro de crescimento. Algo está sendo desenvolvido. Estão preparados? Aleluia! Aleluia! Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Todas as coisas. Aleluia! O que o pregador está querendo dizer? Ei, Deus está em movimento. Você não está vendo, você não está entendendo, mas Ele está em movimento. Ele está em movimento, aleluia, Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia. No fim de cada batalha não seremos apenas vencedores, mas também teremos sido tratados por Deus na nossa alma, porque precisamos manifestar Cristo, esse é o contexto. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para manifestar Cristo. A minha vida precisa manifestar Cristo. A minha vida precisa manifestar Cristo. E quando isso acontece, não é só a minha vida que vai ser abençoada.
E quando o Senhor me conduz a um caminho de tratamento, existem áreas na sua vida, na minha vida, que somente o Espírito Santo de Deus sabe que precisam ser tratadas. E Ele trata. E Ele trata. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. O tratamento de Deus ocorre em áreas difíceis da nossa vida, especialmente aquelas que não queremos ou não permitimos. Existem áreas na nossa vida que nós muitas das vezes não permitimos que Deus venha tratar, que Deus venha confrontar, mas o Senhor está no controle, o Senhor está no comando. E se Ele tem algo específico e lindo em nossas vidas, Ele vai agir, Ele vai se manifestar. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Jesus nunca disse que seria fácil. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Então eu quero que nessa noite você saia, vá para sua casa com ânimo, com ânimo, com ânimo. No mundo, nesse contexto que nós estamos vivendo, onde o Senhor nos conduz a um caminho de provação, de processo, Ele nos convida a ter ânimo, paz na sua palavra, e venhamos buscar a direção para a nossa vida, baseado na sua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus.